Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Então vamos lá. O que temos para hoje? Nós vamos falar de tomografia computadorizada de tórax, tá? Mais precisamente, nós vamos falar da anatomia seccionada em uma tomografia de tórax, ok? Então nós temos algumas estruturas que nós conseguimos visualizar. Não coloquei diversas estruturas porque são muitas na verdade. Então eu coloquei algumas estruturas básicas, ok? Vamos relembrar a anatomia do tórax, aquela anatomia que vocês viram com o professor Hermann, com o professor Samuel ou até mesmo com o professor Lau. Tá? Tomografia de tórax, nós temos dois segmentos, né? A tomografia ela é realizada na documentação, temos que documentar essa tomografia em uma janela chamada de mediastino e outra janela chamada de parênquima pulmonar, ok? Uma vez que eu faço a tomografia, mando o paciente ir embora e logo depois eu vou documentar as imagens. Então, documentar as imagens é processar as imagens, deixá-las salvas no sistema ou até mesmo imprimir e deixar para o médico laudar. Então, voltando, lembrando que em uma tomografia de tórax eu preciso documentar uma sequência em mediastino e preciso documentar a outra sequência em parênquima pulmonar, ok? Então vamos começar a nossa aula de tórax, pessoal. Muito bem, então vamos lá. Para uma tomografia de tórax. Tomografia de tórax, na verdade, o estudo da tomografia de tórax, ele é um método de escolha no diagnóstico por imagem, ou seja, um diagnóstico diferencial nas patologias que afetam a região do parênquima pulmonar, ok? Então, o que nós não conseguimos visualizar em uma radiografia de tórax, que claro, sabemos que uma radiografia de tórax é de suma importância, mas algumas estruturas nós não conseguimos visualizar por uma radiografia. Então o médico solicita ao paciente uma tomografia de tórax e é onde nós vamos fazer um diagnóstico diferencial para determinadas patologias, tá? Também conhecemos como um método eficaz, que na verdade faz o estudo de grandes vasos, isso claro com o avanço tecnológico, tá? Então a tomografia ela tem como principal objetivo ou principais objetivos fazer a análise diagnóstica do parênquima pulmonar, fazer a análise diagnóstica da distribuição dos vasos brônquicos, das estruturas mediastinais, dos grandes vasos, dos pequenos vasos, da área cardíaca, em alguns casos de TEP, que é a tromboembolia pulmonar, e também a integridade do arcabouço ósseo desse paciente. Então esses são alguns objetivos pelo qual o médico solicita uma tomografia de tórax, tá? E na tomografia de tórax, ela pode ser realizada como uma TC de rotina. TC é a abreviação de tomografia computadorizada, tá, pessoal? Então, TC de rotina, uma TC de alta resolução ou uma TC de estudo dos vasos ou uma TC de tromboembolia pulmonar, tá? Então, a tomografia de tórax, ela pode ser realizada sem contraste ou com contraste. Claro, isso vai ficar a critério do médico, ok? Mas lembrem o que eu falei na sala de aula. Falei, olha, por termos um conhecimento técnico, anatômico e patológico, dependendo da estrutura que eu estou analisando, eu informo ao médico
mostro a imagem e aí cabe ao médico se ali naquele exato momento ele vai solicitar ou não a infusão do meio de contraste, tá? Hoje, com os equipamentos helicoidais, nós podemos variar a espessura, tá? A espessura e o incremento. Claro que tudo vai de acordo com a investigação da patologia, certo? Então, lembrando que dependendo da patologia, nós não necessariamente precisamos ficar engessados no protocolo, tá? Então, hoje nós temos diversos laboratórios, diversas clínicas e diversos hospitais. Então, não podemos afirmar que esse é um protocolo específico, não, porque na verdade nós estamos analisando ou investigando diversas patologias com formatos, tamanhos diferentes. Então isso faz com que a gente também tome uma decisão de repente ir para um protocolo diferenciado, tá? Vamos ver aqui na imagem. Na imagem eu tenho um paciente deitado em decúbito dorsal, com os membros inferiores estendidos ao longo da mesa. Então aqui o paciente está entrando First Fist, com os pés primeiro, ok? Os membros superiores estão elevados acima da cabeça, tá? E o laser? O laser, na verdade, ele vai ser uma referência, como eu já havia dito, na tomografia de crânio em sala de aula. Esse laser é do tomógrafo, então para posicionar todo o paciente, eu tenho que acender o laser do tomógrafo para que eu possa ter parâmetros na hora da realização do exame. Então aqui, vamos ver esse laser. Esse laser é um laser que passa pelo plano transverso do paciente. Então esse laser eu vou posicionar o paciente como? Bom, eu vou ter como referência a linha do mamilo. Então eu trago o paciente até aqui embaixo. Então a linha mamilar, tá? Linha mamilar do paciente vai servir para a gente como uma certa referência para posicionar esse paciente. Depois eu tenho esse laser na lateral. Bom, esse laser na lateral é o que vai ter como referência aqui o plano médio coronal do paciente. O laser tem que estar, na verdade, simultaneamente aqui e aqui devem estar na mesma altura, ok? E eu tenho esse laser aqui, ó, em cima do paciente, que ele vai me definir e mostrar que o plano médio sagital desse paciente está alinhado a esse laser aqui. Então, ou seja, esses lasers representam o eixo X, Y e Z, tá? Então, eu tenho um parâmetro aqui, plano transverso, eu tenho um parâmetro aqui, plano médio coronal, e eu tenho um parâmetro aqui, plano médio sagital. Quando eu deito esse paciente, eu tenho que alinhar bem esses lasers para que a imagem ou o paciente não esteja torto. Então, se o paciente estiver torto um pouco para cá, esse laser não vai estar simultâneo com o outro lado. Então, essa parte vai estar rodada. Se o paciente estiver mal posicionado, a linha mamilar, eu percebo que uma parte está entrando primeiro que a outra. Ou se o paciente estiver rodado, como eu já disse, pelo plano médio coronal, eu já consigo visualizar aqui pelo plano médio sagital do paciente, certo? Após ter posicionado o paciente, nós vamos registrar esse paciente agora na minha plataforma. Após ter registrado, ter visto todos os parâmetros e ter conferido o nome do paciente com a patologia a ser investigada, eu vou fazer o quê? Eu vou puxar uma imagem, essa imagem que nós temos aqui. Essa imagem, ela simula uma radiografia de tórax. Então essa imagem, vocês vão ouvir o pessoal falando que é um scout ou até mesmo um escanograma, tá? Essa imagem é uma imagem do meu planejamento de cortes, de onde eu vou começar o meu corte e onde eu vou terminar o meu corte. Então, ou seja, estou fazendo uma tomografia de tórax. Eu tenho que me antecipar que esse paciente ele vai ficar em apneia, e quando o paciente ele fica em apneia,
a região do ápice pulmonar vai subir. Então eu faço de 2 a 3 cortes acima do ápice do pulmão e logo em seguida, pensando aqui embaixo em cúpula diafragmática, penso que o paciente em apneia, o pulmão ele vai um pouco mais abaixo. Então eu também faço uns 3 cortes mais abaixo para me certificar de que não estou cortando o ápice do pulmão desse paciente e não estou cortando aqui a região de cúpulas diafragmáticas, ok? Então, basicamente um posicionamento para uma tomografia de tórax, paciente deitado, bem alinhado, logo em seguida faço o registro, confiro o registro e a patologia sendo investigada, puxo um escanograma, logo depois monto meu planejamento de cortes e é claro, de acordo com o meu planejamento de cortes, eu vou puxar de ápice do pulmão até lá embaixo e aí eu vejo a espessura de qual eu vou tomar como meu protocolo, ok? Vamos adiante, pessoal. Muito bem, isso daqui é vendo de uma outra forma, como eu posso puxar o meu planejamento de cortes, ok? Então, só vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu posso deixar o meu planejamento de cortes, de repente eu começo o meu primeiro corte aqui e vou puxar esses cortes até aqui embaixo. Então eu pego na lateral, posso aumentar um pouquinho mais, então eu pego, já sei e já estou me certificando que o meu plano de cortes vai começar um pouquinho acima do ápice do pulmão, já me certificando de que esse paciente, ele, na hora que ele estiver em apneia, vou pegar os cortes aqui em cima e eu faço até aqui embaixo, me certificando que esse paciente, na verdade, mesmo estando em apneia, eu não perco informações da região de cúpula diafragmática. Então, claro, isso daqui é uma radiografia de tórax, mas como eu falei para vocês, eu só estou mostrando aqui só para vocês terem mais ou menos uma noção de como eu vou delimitar o meu plano de cortes. Eu pego desde lá de cima e puxo até aqui embaixo, vejo que cúpulas está aqui, vou até um pouquinho mais abaixo, já me certificando de que não vou perder informações na hora que estiver realizando o exame, ok? Muito bem, senhores e senhoritas. Então vamos lá. Não tem como falar de tomografia se não conhecermos anatomia, ok? Então, anatomia. Isso daqui eu deixei um breve resumo da região de tórax, só para os senhores e as senhoritas e todos aqueles que eu amo, claro, só para darem uma olhada. Então, temos um pouquinho da anatomia aqui, da traqueia, quem é a traqueia, temos aqui da cartilagem brônquica, temos aqui do pulmão, temos aqui dos lobos, temos da fissura. Na verdade é só relembrar um pouquinho daquela aula de anatomia do primeiro e do segundo semestre, ok? Então vamos seguir, vamos começar nos nossos planos de corte. Muito bem, muito bem, muito bem, senhores e senhoritas e todos aqueles que amamos. Vamos lá. Não se assustem. São 20 estruturas, mas eu não quero ninguém de cabelo arrepiado, não quero ninguém comendo as unhas da mão, nem as unhas do pé. Nós vamos passo a passo, número por número, para todo mundo começar a entender, para todo mundo tirar as dúvidas. Então, ou seja, nós temos aí uma tomografia de tórax, num plano de corte axial, numa janela de mediastino. O objetivo da janela de mediastino é visualizar grandes e pequenos vasos, até mesmo musculatura. Vocês podem ver que nós temos aí diversos tons de cinzas aqui, ó, que vai diferenciar estrutura por estrutura, ok? Então vamos lá. Bom, vamos começar a dar nomes a esses números que estão aqui. Então vamos pelo número 1. O número 1 é o músculo peitoral maior. Então é aquele músculo que os meninos que fazem fisiculturismo ou estão na academia, eles gostam de fortalecer muito bem esse músculo. Número 2 pertence à clavícula. Então aqui, ó, número 2 é um osso. Então pode ver que numa tonalidade bem clara. Então essa é a clavícula, tá? Então depois nós vamos ter o número 3.
Então, o número 3, na verdade, é o pulmão direito, pulmão esquerdo, ou ápice do pulmão esquerdo, tá? Então, quando a gente estiver vendo em imagens, aqui ó, em uma película, vai estar o R de right e o L de left, lado direito e lado esquerdo. Então, ápice do pulmão esquerdo, ok? Número 4, aqui ó, nós temos o corpo da vértebra. Número 5, nós temos o espaço articular aqui, ó, esse espaço que está aqui, ó. Então, esse espaço aqui, ó, é a articulação costovertebral. Costo de costela, então isso daqui faz parte de uma costela. Vertebral porque está aqui, ó, no corpo da vértebra. Então, essa é uma articulação costovertebral. Número 6. É aquele músculo, também o pessoal que faz fisiculturismo ou musculação, eles gostam de deixar esse músculo elevado. É o músculo trapézio, eles gostam de deixar bem definido. Então, ó, tanto aqui, ó, na porção esquerda como na porção direita, músculo trapézio. Depois, o número 7, nós temos a escápula. Depois, vamos lá para o número 8. Número 8, nós temos a região posterior da costela. O número 9 está passando cavidade de ar aqui. Então, essa é a famosa traqueia, que vai levar ar para o pulmão direito e ar para o pulmão esquerdo, tá? O número 10 é o nosso esôfago, que ao deglutirmos, ele vai levar todo, através de um bolo alimentar, tudo que deglutirmos vai levar para o nosso estômago, ok? Número 11, número 11 está aqui, ó. É um músculo que o nosso professor de anatomia falava assim, olha, vocês vão sempre lembrar desse músculo pelo nome grande que ele tem, é o músculo esternocleidomastoide. Então, ele vai atravessar aqui, ele sai de lado externo, atravessa aqui a região do pescoço e vai desembocar aqui na mastoide, na região do crânio, tá? O número 12, número 12 nós temos aqui, ó, o músculo peitoral menor, atrás do músculo peitoral maior. Então, músculo peitoral maior, músculo peitoral maior, músculo peitoral menor com o número 12, tá? Número 13 está aqui, ó, um outro músculo, é o músculo eretor da coluna. Então, esse é o músculo que o paciente ele vai fazer musculação para fortalecer a região da coluna ali, principalmente quando ele tem hérnia de disco, tá? O número 14, músculo supraespinhal. Depois o número 15, nós temos aqui, ó, número 15, cabeça do húmero. Então, nós estamos falando aqui de um osso, cabeça do húmero. Número 16, músculo deltoide. Número 17, então 17 faz parte de um vaso, é a artéria axilar direita. Então, 17, artéria axilar direita. Número 18 também faz parte de um vaso, é a artéria carótida comum direita, ok? Número 19, bem pequenininho aqui, ó, circulado, também um vaso, artéria vertebral direita. E número 20 aqui, ó, nós temos a veia subclávia, certo? Então, nós temos 20 estruturas aqui numeradas, 20 estruturas básicas que quando a gente faz uma tomografia, a gente já tem que ter mais ou menos noção onde estão essas estruturas, tá? Então, vamos lá relembrar, então vamos passo a passo de novo. Número 1, músculo peitoral maior. Número 2, eu tenho aqui a clavícula. Número 3, eu tenho o pulmão esquerdo ou ápice do pulmão esquerdo. Número 4, eu tenho o corpo da vértebra. Número 5, eu tenho a articulação
costovertebral. Número 6, eu tenho aqui ó, o músculo trapézio. Número 7, eu tenho o osso da escápula. Número 8, eu tenho aqui a costela. Número 9, eu tenho a região de traqueia. Número 10, esôfago. Número 11, eu tenho o músculo esternocleidomastoideo. Número 12, eu tenho o músculo peitoral menor. Número 13, eu tenho o músculo eretor da coluna. Número 14, músculo supraespinhal. Número 15, cabeça do úmero. Número 16, músculo deltoide. 17, eu tenho a artéria axilar direita. Número 18, eu tenho a artéria carótida comum direita. Número 19, eu tenho a artéria vertebral direita. E número 20, eu tenho a veia subclávia. Então, por essa imagem, pessoal, nós temos essas estruturas aqui. Claro que nós temos muito mais estruturas. E agora vamos analisar esteticamente esse plano de corte. Opa, já dá para perceber como se faz importante o bom posicionamento. Por quê? Aqui a cabeça do úmero está entrando, aqui a gente não consegue visualizar a cabeça do úmero. Isso quer dizer que o paciente estava um pouquinho torto. Então, aquele laser que faz a parte do plano transverso, que a gente tem como referência os dois mamilos, de repente o técnico não se atentou aqui e posicionou o paciente. Então essa parte está entrando primeiro que essa outra parte aqui, ok? Então vamos só nos atentar na hora que estivermos fazendo os planos de corte, certo? Então vamos para o próximo slide. Opa, muito bem! Então agora eu estou vendo que todo mundo já deu aquela respirada, aquela aliviada. Nós temos aí 3 estruturas, pessoal. Então essas 3 estruturas, bom, eu tenho a porção ali da clavícula, que é o meu número 21, deixa eu pontuar aqui. 21 é a porção da clavícula lá atrás. Depois nós temos o número 22. Número 22 é a medula espinhal. Número 23 eu tenho o processo espinhoso, ok? Então, processo espinhoso do corpo da vértebra. Nossa, Renato, mas tem que falar tudo isso? Sim, processo espinhoso do corpo da vértebra. Ou processo transverso do corpo da vértebra, como o professor de anatomia sempre falou pra gente, tá? Então, vamos avançar mais um corte. Muito bem, para esse slide aqui eu coloquei duas imagens, né? 2 cortes. Então, nós temos aí 2 cortes que avançaram, pulmão direito, pulmão esquerdo, aqui pulmão direito, pulmão esquerdo, aqui eu visualizo o esôfago, aqui a traqueia, uma porção maior do externo aqui, os vasos estão aqui na lateral, o músculo eretor da coluna. Então, ou seja, algumas estruturas elas vão se repetir de acordo com os cortes que vão descendo. Claro, algumas estruturas maiores, como os músculos e até mesmo os vasos. Lógico que o vaso, em determinado momento, ele vai dar o nome a outro segmento do vaso, ok? Mas nós sempre vamos estar observando e atentos às imagens. Olha aí, avancei mais 2 cortes, então tenho mais outro corte e o número 24. Pô, tô vendo que muitos aí já pensaram assim, tá muito fácil. Ele deixou só um número aí nessa estrutura? Calma, pessoal, a gente vai ver passo a passo. Então, quem é o número 24? O número 24, na verdade, é o externo, tá? Então, o externo está aqui, a escápula lá atrás, corpo da vértebra, pulmão do lado direito, pulmão do lado esquerdo, traqueia aqui, aqui a região de esôfago, aqui as artérias carótidas que vão subir, ok? Então, vamos avançar. Muito bem, as estruturas se repetem, tá? Então vamos avançar mais 2 cortes. Ótimo, avancei mais 2 cortes. Vamos perceber aqui, ó, que agora eu consigo evidenciar muito melhor a porção do pulmão do lado direito, consigo evidenciar muito melhor a porção do pulmão do lado esquerdo e assim aqui do outro lado também, ok? Então continuo na janela de mediastino. Vamos avançar mais 2 cortes.
Oh, então vamos lá, olha que interessante. Só coloquei 3 estruturas aí para a gente decorar muito bem, avançou 2 cortes. Então vamos dar nomes a esses números que estão aí. Então vamos entender quem são esses números, né? Ou que estruturas são essas enumeradas. Bom, o número 25, onde eu estou aqui com o mouse, o número 25 também é um vaso. Então essa daí é a veia cava superior, é aquela veia cava que sai do ventrículo, ok? Então veia cava superior. Depois o número 26. O 26 é a cavidade aórtica ascendente. Cavidade aórtica ascendente. Então ela vai se transformar em aorta ascendente. Depois o 27 é a cavidade aórtica descendente, que vai se transformar lá na frente em aorta descendente. Então são vasos de grande calibres. Esses vasos estão contrastados, ok? Por isso a gente tem uma boa, ou seja, uma ótima visualização desses vasos, certo? Então vamos lá, 25, de novo, veia cava superior. 26, cavidade aórtica ascendente, que está subindo. 27, cavidade aórtica descendente, que está descendo. Então aqui, ó, esse daqui é o famoso arco aórtico. Então nós estamos vendo uma ramificação junta aqui, ó, porque nós estamos num corte superior, então nós estamos vendo o arco aórtico aqui, certo? Vamos avançar. Excelente, pessoal. Então, arco aórtico, consigo visualizar aqui, ó, que depois ele acaba com o arco aórtico e a gente começa a ver a aorta ascendente e a aorta descendente. Então vamos avançar um corte ou 2 cortes para a gente poder detalhar melhor a aorta ascendente e da descendente. Opa, pessoal, voltamos. Então vamos lá. Temos aí 2, 4, 6 estruturas que nós vamos visualizar agora. Não se preocupem. Baixa adrenalina, chá de camomila, chá de maracujá. Então vamos só dar nomes a essas estruturas. Vamos lá? Preparados? Então vamos para o número 28. O número 28, eu falei, olha, vai sair da porção ou da cavidade aórtica ascendente, depois ela vai virar aorta ascendente. Bom, ela está aqui, ó, aorta ascendente, tá? Então, depois do 29, ela virou aorta descendente parte torácica. Por que parte torácica? Porque ela está localizada na região do tórax, ok? Então, quando o médico ele fala assim, olha, eu quero visualizar a aorta descendente na parte torácica. De repente, nós fizemos um abdômen, nós fizemos uma tomografia de tórax e abdômen, e ele quer ver uma dilatação aórtica. De repente ele fala assim, olha, me mostra a primeira porção da aorta descendente parte torácica. E nós vamos lá e nós vamos mostrar para o médico. Ou ele fala, eu quero ver a aorta descendente parte abdominal. Aí nós vamos lá no abdômen e nós mostramos. Então por isso essa definição, aorta descendente parte torácica está no tórax, ok? Vamos lá para os números aqui ao lado. Então, número 30. Número 30, eu já tenho aqui, ó. Então, eu tenho a traqueia, que ela vai se bifurcar aqui pela carina da traqueia. E aí, ela vai dar nomes a essas duas estruturas aqui, ó. O 30 e o 31. Que, na verdade, o 30 é o brônquio principal direito. E o número 31, brônquio principal esquerdo, tá? Então, de novo, a traqueia está descendo, vai chegar aqui na bifurcação da carina da traqueia e vai dar nomes ao brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Depois, nós temos lá o número 32. Olha que interessante, é a veia cava. Olha, a veia cava de novo, só que agora numa porção menor, tá? Número 33, o 33 é a artéria pulmonar esquerda, tá? Então vamos lá, recapitulando.
Número 28, aorta ascendente. Número 29, aorta descendente, parte torácica. Número 30, brônquio principal direito. 31, brônquio principal esquerdo. 32, veia cava superior. 33, para a gente finalizar aqui, nós temos a artéria pulmonar esquerda, ok? Vamos seguir. Muito bem, seguimos, avançamos 2 cortes e aí nós temos aqui, ó, 2 estruturas, tá? Então vamos dar nomes a essas 2 estruturas, que é o número 34 e número 35. Nós temos a artéria pulmonar do lado direito e a artéria pulmonar do lado esquerdo. Então o número 33, lá que nós vimos no corte anterior, é a ramificação aqui, ó, da artéria, ok? Então 33 e 35 são artéria pulmonar esquerda, tá? Então aqui, ó, nós temos toda a extensão da artéria pulmonar do lado esquerdo, certo? E claro, aqui nós vamos visualizar o tronco pulmonar, mas isso vamos deixar lá para frente. Muito bem, avancei 2 cortes e aí está o famoso tronco pulmonar, tá? Então, tronco pulmonar, o número 36. Relembrando, aqui a artéria pulmonar esquerda e aqui a artéria pulmonar direita, tá? Então aqui, ó, o tronco pulmonar, certo? A bifurcação aqui, ó, dos brônquios, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, a aorta ascendente aqui, a aorta descendente aqui, certo? Então agora ficou melhor definido nessas estruturas. Vamos avançar alguns cortes. Excelente, avancei só mais 2 cortes, algumas estruturas ainda se mantêm aqui, tá? Então, as estruturas elas estão se repetindo porque elas são de grosso calibre, ou elas são extensas. Então, vamos avançar mais 2 cortes. Muito bem. Então, vamos lá. Sem se assustar, vamos dar nomes a esses números que está aqui. Eu sei que muitos já olharam e falaram assim: meu Deus, quanto número! Então vamos lá. Então vamos começar aqui do número 37. 37 é a aurícula direita. Então o átrio direito está logo abaixo e em seguida eu tenho a aurícula direita, que o professor de anatomia falava: olha, a orelhinha do átrio. Então é essa daqui, ó, a aurícula direita. 38, a aurícula esquerda, tá? Então, como estou para o lado esquerdo do tórax ou do pulmão, a aurícula esquerda de número 38, a aurícula direita de número 37. O 39 é a veia pulmonar superior direita, veia pulmonar superior direita. 40 é uma extensão, porém para o lado esquerdo, veia pulmonar superior esquerda, tá? E aí nós temos o 41. 41 é a artéria lobar. Então, vamos lá. Recapitulando: 37, aurícula direita. 38, aurícula esquerda. 39, veia pulmonar superior direita. 40, veia pulmonar superior esquerda. 41, artéria lobar. E o 42 é a artéria coronária esquerda, tá? Então aqui a gente finaliza essas 2 imagens, dando nome a esses números aqui. Vamos avançar. Muito bem, avançamos 2 cortes. As estruturas aí ainda mantêm seus nomes. Claro que nós vamos visualizar um pouco mais a área cardíaca agora, numa porção maior da área cardíaca, certo? Então vamos avançar. Muito bem, para esse corte a gente consegue visualizar melhor todinha a área cardíaca aqui. Então vamos entender esse número aqui, o número 43, pessoal. O número 43 é o septo interventricular, é aquele septo que divide
o átrio e o ventrículo do lado direito para o átrio e o ventrículo do lado esquerdo. Então, septo interventricular. Então, ele separa, na verdade, os dois ventrículos, tá? Por isso o nome de septo interventricular, ok? Número 43. Opa, mais dois cortes aí, que na verdade só estão... Mais dois cortes que agora eu consigo visualizar melhor o septo aqui, ó, ok? Todinha a área cardíaca do paciente, a aorta descendente aqui, pulmão do lado direito, pulmão do lado esquerdo, tá? Então vamos avançar. Mais outras duas estruturas que na verdade estão se repetindo, né? Então eu avancei dois cortes, mas estão se repetindo as estruturas aí. Bom, descemos mais dois cortes, podemos ver que a área cardíaca ela está sumindo e vai agora começar a aparecer a área do fígado do paciente. Então pulmão aqui, significa que nós já estamos quase nos últimos cortes dessa tomografia de tórax, para depois vai começar a região de abdômen, tá? Show! Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a dar nome a algumas estruturas, ok? Então, 44, eu tenho 44 aí de estrutura da região do fígado. Então, o fígado aqui, na verdade, ele está numa porção do lado direito. Então, eu tenho o fígado aqui, ó, lobo direito do fígado, ok? Então, número 44, fígado lobo direito. Depois eu vou ter o 45, eu tenho aqui, ó, a veia cava inferior. Então, veia cava inferior. 46, eu tenho o fígado lobo esquerdo. Então, plano mediano, lado direito e lado esquerdo. Aqui eu tenho o pulmão do paciente. Aqui eu tenho o baço do paciente, de número 47, tá? Então, recapitulando só nessa imagem. 44 eu tenho o fígado lobo direito. 45 eu tenho a veia cava inferior. 46 eu tenho o fígado lobo esquerdo. 47 eu tenho o baço. Vamos para outra imagem. Nós temos aqui o 48 e o 49. Bom, 48 é o corpo gástrico, tá? 48, corpo gástrico, e 49, nós temos aí o fundo gástrico, que na verdade faz parte do nosso estômago, tá? Então aqui, ó, eu tenho o corpo gástrico desse paciente e aqui o fundo gástrico do paciente. Muito bem, avançamos mais dois cortes. Claro que também é importante. Então nós temos aqui as estruturas que se repetem, estruturas maiores. O pulmão aqui nós já não estamos evidenciando tão bem como estávamos nos cortes anteriores. Então, fígado aqui, o estômago aqui nessa região, o baço nessa região. Então vamos para essa imagem. Essa imagem, número 50 e número 51. Vamos saber quem são essas estruturas. Número 50 é o pilar diafragmático direito e o número 51 é o pilar diafragmático esquerdo. Então, quer dizer, os cortes vão descendo, à medida que eles vão descendo, vai chegar uma porção que a partir daquele pilar diafragmático, nós não estamos mais falando de tórax e sim de abdômen, certo? Então, ó, fígado, baço, estômago, pilar diafragmático esquerdo, pilar diafragmático direito, aorta descendente, parte ainda torácica e aqui o corpo da vértebra, tá? Opa, era para acordar. Então vamos lá. Vamos dar nomes a essas duas estruturas. Então, continuo com o fígado, continuo vendo o estômago, continuo vendo o baço, uma pequena porção do tórax aqui, uma pequena porção do tórax, pilar diafragmático direito, pilar esquerdo, aorta, e vamos para essa imagem. Fígado, toda a região abdominal,
Aí eu vejo todo aqui, ó, o fígado do paciente. E vamos ao número 52 e ao número 53 que precisamos dar nomes. Número 52 é a glândula suprarrenal do lado direito. Então, glândula suprarrenal do lado direito. Se olharmos ou lembrarmos do rim, nós vamos lembrar que tem uma glândula acima do rim. Então, essa é a glândula supra, de superior renal do lado direito. Ok? Número 53. 53 é a artéria esplênica. Bom, a artéria esplênica é a artéria que vai irrigar com sangue oxigenado a região do baço, certo? Então aqui, ó, a aorta, nós vamos ter a aorta, nós vamos ter o tronco celíaco, que o tronco celíaco ele vai ter o que? As ramificações. A artéria hepática, que vai irrigar com sangue oxigenado o fígado, a artéria gástrica, que vai oxigenar com sangue oxigenado o estômago, e a artéria esplênica, ok? Muito bem, pessoal, para essa parte aqui de mediastino, nós vamos ficar por aqui, ok? Eu peço muito obrigado. E aí na próxima nós estaremos falando de parênquima pulmonar, ou seja, tomografia de tórax com a janela de parênquima pulmonar. E nós vamos ver a anatomia seccionada dessa tomografia de tórax, ok? Muito obrigado e até o próximo slide.